Ele está atraindo esses rebeldes para o lugar onde ele vai vencê-los, que é na terra de Israel. Todos eles estão vindo. Eles não estão indo porque eles querem. Eles estão indo porque eles escolheram esse destino de ser contra. Buscando ter esperança em tempos de tantos conflitos, de guerras, rumores de guerra, tempo do fim, como nos dias de Noé. A profecia bíblica de Jesus, em Mateus 24, também Lucas 21, fala a respeito disso. E nesse tempo, vendo estas batalhas que estão acontecendo, o clima entre as nações, os abalos que estão acontecendo nos povos, a movimentação de populações de um lado para outro, a reivindicação de territórios, tudo isso que nós estamos olhando para a história, estamos vendo na história. O Salmo 2, já falava sobre isso, já falava sobre aquilo que vai marcar esse tempo do fim. E é um poema, né? E ele é dividido em 4 estrofes, especificamente. Cada um tem 3 versos. E é interessante, dê uma olhada neste salmo, Salmo 2. Os versos primeiros, os primeiros 3 versos, eles perguntam por que as nações e os governantes e os povos da terra se rebelam contra Deus e contra o seu ungido. É uma pergunta. Por quê? Então eles estão, claramente, o texto está falando que haverá esse movimento mundial, global, para desacreditar, para destruir aqueles que servem a Deus e aqueles que confiam em Cristo Jesus como o enviado de Deus, né? Então esse movimento ele vai tentar quebrar os grilhões, se a gente pode chamar assim, as correntes que são os princípios, os valores, né? Esses caminhos abençoadores das nações, né? Eles vão interpretar como prisões, né? Eles vão interpretar como correntes do cristianismo. Então eles vão se levantar e nós já estamos vivendo isso, essa rejeição a Deus e a tudo que diz respeito à fé cristã. Então, eles querem estabelecer, jogá-los de lado, estabelecer um rumo que é o próprio governo mundial, controle mundial para um governo mundial. Pense a respeito disso. É isso que estamos vivendo, parte disso agora, nesse momento, né? Outra coisa, os versos 4 a 6, eles falam que Deus ri, não é? Que Deus zomba. Deus ri e Deus zomba. Deus repreende e Deus amedronta os rebeldes que vão trabalhar isso por toda a terra, por eles se oporem a Cristo, né? Deus, lembre disso, Deus ri, Deus zomba deles e Deus repreende e os amedronta. Eles são rebeldes que não são de uma nação. Em todas as nações da terra vão existir aqueles que são contra tudo que diz respeito a Deus, tudo que diz respeito à cultura cristã e vão chamar isso de correntes e vão chamar isso de grilhões. O cristianismo como uma amarra. É a forma como eles vão conceber isso. Mas Deus ri dessa conspiração. E por que você, cristão, por que você, que é casa de oração para todos os povos, precisa compreender isso agora? Porque de todas as nações virão afrontas, virá rejeição, virá oposição, virão embates. A chamada guerra cultural já está acontecendo. Mas eu e você que creem, aqueles que creem em Jesus Cristo precisam saber, não ser ignorantes, tem que ter conhecimento e ver as coisas como Deus vê. Deus ri dessa tentativa. Deus não quer que o seu povo caia na armadilha da ignorância ou mesmo numa armadilha de ficar completamente irado, não é? Ferido com ódio cultural contra as pessoas que estão enganadas por essa rebelião. Não vá atrás disso, mas ao contrário, apresente diante de Deus todos aqueles que Deus quer nesta hora colher, trazer para si, que são filhos de Deus, que não sabem que são filhos de Deus. E eles precisam de nossas orações, intercessões e súplicas para que eles façam aquilo que é correto, fazer a coisa certa agora. E talvez você diga, mas como? Existem sim muitas pessoas que estão sem direção, estão perdidas. E eu oro que você tenha o coração de Deus para o tempo do fim, o coração de Deus para o perdido, o coração de Deus. Alguns são seculares ou secularistas, eles ignoram a vida de Deus, eles vivem
vivem como se Deus não existisse. Só que as crises no mundo estão levando ele a ter que lidar com esses fatos e eles não sabem para onde ir. E nesse momento, ser luz, ser sal, ser essa candeia com a luz do céu colocada num lugar alto, numa função, num papel, numa atividade, num lugar onde Deus tem chamado você para atuar, seja profissionalmente, nos negócios, na educação, na saúde, em qualquer área da vida da sociedade, você será alguém para apontar o rumo, para dar destino, para dar direção. Homem e mulher de Deus que conhece a Deus e que não é ignorante à profecia bíblica e que conhece bem o Salmo 2. Outra coisa que o Senhor fala aqui no Salmo 2, os versos de 7 a 9. Então, ele cita que Cristo, o salmista cita que Cristo, enquanto ele fala no texto, é o Filho de Deus e ele virá e esmagará os rebeldes da terra. Ou seja, vai haver um confronto, uma luta. Estamos caminhando para essa luta. Jesus, no seu retorno, entrará em embate e destruirá esses exércitos que eles estão se reunindo para ir contra Israel e para fazer uma guerra para acabar com Israel. Parte do que você está vendo já é essa cultura de precisamos acabar com Israel. Eles querem aquele monte, o monte para fazer adoração para eles mesmos, para o falso líder que vai acontecer, mas primeiro eles vão reunir todas as religiões da terra. Primeiro eles vão reunir todas as religiões juntas para adorar ali, cada um o seu Deus, cada um da sua forma. Vão tentar unir islamismo, cristianismo, judaísmo. É essa grande armadilha que vai ser oferecida agora. E aí, então, o objetivo deles não é unir as religiões, o mesmo Deus. É tomar aquele território e dizer, nós governamos o mundo. Não existe Deus. Esquece Deus. Deus está morto. Nós governamos o mundo. É isso que a figura anti-Deus que está vindo, ela vai liderar. E essas ideias já estão ocorrendo no mundo, já estão avançando. Mas o Senhor vai vencer. O Senhor Jesus vai voltar e do seu retorno ele vai vencer. Ele está atraindo esses rebeldes para o lugar onde ele vai vencê-los, que é na terra de Israel. Todos eles estão vindo. Eles não estão indo porque eles querem. Eles estão indo porque eles escolheram esse destino de ser contra todo o plano de Deus. E a Escritura e a profecia, o Salmo 2 já fala sobre o que vai acontecer. Ele vai julgar. Deus, em Cristo, vai julgar todos os rebeldes. E os últimos versos, o verso 10 e o verso 12, ele ordena para os rebeldes uma mensagem que todos nós precisamos repartir com o resto do mundo. Sejam sábios, olha, sejam sábios, rebeldes, fiquem atentos, sirvam ao Senhor, ou seja, adorem ao Senhor, reconheçam que Ele é a única divindade. Ele está passando a mensagem para que eles deixem a rebeldia e se voltem para o Criador, se voltem para o Redentor do mundo, se voltem para o enviado do Pai, que é o Messias, e sirvam a Deus, beijem o Filho. Beijar no sentido de ter intimidade e de oferecer a Ele reconhecimento de quem Ele é como uma divindade perfeita enviado pelo Pai ao mundo. Do contrário, ele diz no final do verso 12, do contrário, vocês serão destruídos, porque vocês se levantaram contra Deus, vocês se rebelaram contra a vida de Deus, o plano de Deus, o amor de Deus, o destino criado por Deus para o homem. É importante demais que você conheça o Salmo 2. É importante que você saiba que quando chegar a hora, o Senhor já tem determinado o seu decreto, não é? E ele emitirá esse decreto e o filho dele vai acabar com essa rebelião. É essa rebelião que você vê surgir em todas as nações, o Filho de Deus acabará com essa rebelião. Ele é o rei, ele é estabelecido pelo próprio Deus, o Pai, como o reino. É o rei e seu reino, e ele vai governar. É uma administração que virá sobre toda a terra. Essa administração que virá sobre toda a terra, ela vai julgar o mundo. As nações serão julgadas. E diz o texto que com vara de ferro, né? Os que rejeitam a Deus são incrédulos, rejeitam a profecia bíblica que vem nos últimos 5.000 anos. Deus vem falando. Deus falou com todas as gerações já existentes. Deus enviou seus mensageiros, seus profetas, e por
por último, ele enviou o seu Filho, que é Jesus Cristo, e ele enviou exatamente porque ele deseja que o homem se reconcilie com ele. É desejo do coração de Deus que o homem se reconcilie com Deus. E nós cremos em Cristo, temos o ministério da reconciliação. O apóstolo Paulo fala isso na carta aos Coríntios. Então, os incrédulos têm que ter uma última chance. Eles precisam ouvir essa mensagem através de mim e de você. E eu quero pedir a você que já conhece Jesus Cristo para mergulhar no Salmo 2, para estudar o Salmo 2. E o Salmo 2 confirma com todas as outras profecias antes e depois. É a mesma mensagem. Deus, ele é o justo juiz de toda a terra. Mas antes, ele é o criador de toda a humanidade. E ele enviou o seu Filho como prova do seu amor, e ele enviou o seu sangue derramado na cruz para perdoar pecados. E agora chegou a hora dos homens na terra decidirem o que eles vão fazer com essa mensagem da graça de Deus. O que nós vamos fazer com essa mensagem da graça de Deus? O que os rebeldes vão fazer com essa mensagem da graça de Deus? Então você tem, no nosso país mesmo, muitos que são rebeldes a Deus, mas eles precisam ouvir essa mensagem para que eles sejam julgados. Na sua geração, os mensageiros precisam ir e levar a mensagem. Se você, como mensageiro, for rejeitado, não pare, continue entregando a mensagem, porque a rejeição não será você, será a mensagem, e isso vai contar no julgamento. Quando alguém rejeita a mensagem, ele vai responder pela rejeição à mensagem. Mas nós somos do amor de Deus, somos mensageiros dessa mensagem poderosíssima, e cheios do Espírito Santo, teremos a estratégia certa, saberemos comunicar, e o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, fará isso muito bem. Lance as sementes da mensagem do reino de Deus. Fale aos homens da mensagem do reino de Deus e veja o que o Espírito Santo vai fazer. Seja fiel e se mantenha entregando a mensagem, seja mensageiro e vá permanentemente fiel à mensagem e ao que enviou a mensagem, e veja as bênçãos resultantes de ser fiel a Deus e de demonstrar a mensagem de Deus como estilo de vida, de amor e de desejo de esperança para os homens nessa hora, sobre a terra, sobre as nações. Deus abençoe você.